É com grande prazer, enorme satisfação que eu recebo aqui na sala Maria Isabel Pimentel de Castro, professora doutora em História Econômica da USP, o memorialista. Ele é conhecido como repórter do Fantástico, Pedro Rogério Couto Fantástico Moreira. não, do Jornal Nacional. E do Jornal Mas Nacional, da também Veja. algumas matérias para o Fantástico, mas mais para o Jornal Nacional. Mas ele é, sobretudo, um grande memorialista da velha tradição do memorialismo na literatura, um grande cronista e um grande romancista. O Pedro Rogério Couto Moreira está no Dois Dedos de Prosa, é jornalista e escritor, filho de um político e escritor intelectual, também foi presidente da Academia Mineira de Letras, Vivaldi Moreira e Dona Ibrantina Mourão Couto Moreira. Nasceu em 1946. Brandão. Hein? Brandão. E Brandão, desculpa. Brandão Couto Moreira. E o Pedro, ele foi cacheiro, ele começou na vida como cacheiro. O que é ser cacheiro, Pedro? O cacheiro, Neumann, primeiro, uma boa tarde aí para os seus milhares de seguidores, o seu grande canal do YouTube, que aborda os aspectos mais importantes da conjuntura brasileira, não só de literatura, mas também de economia, de política, porque você é um completo. Eu dou bom dia, boa tarde a você e aos seus telespectadores. Agradeço os seus elogios, acho-os muito exagerados. Muito obrigado. Mas o cacheiro a que você se refere é o balconista de hoje. Eu fui, durante 2 ou 3 anos, balconista na livraria dos meus tios, no centro de Belo Horizonte, na Rua da Bahia, 916, a livraria Editora Itatiaia. E ali eu embrulhei muito livro, vendi muito livro e os embrulhei para os grandes escritores mineiros da época. Assisti também a admiráveis noites de autógrafos. Você sabe que os anos 50 e 60 foram ricos na literatura brasileira. Você sabe que um grande escritor internacional daquela época, o Lin Yutang, uma casa do bairro chinês, ele foi a Belo Horizonte, mereceu na livraria Itatiaia uma noite de autógrafos. É uma outra história paralela aí, porque o Lin Yutang era um chinês anticomunista, então ele era financiado pela CIA. Eu não sabia disso naquela época, eu vim saber depois. Escuta, e um mineiro grandão que lançou em 56 o maior romance do século XX, Grande Sertão Veredas, não lançou lá, não? João Guimarães Rosa? Acho que não. Acho que não tenho memória do Guimarães Rosa. Não tenho memória, mas tenho memória de um êmulo dele, o grande Mário Palmério, que lançou lá na Itatiaia também. Foi meu grande amigo quando eu fui repórter na Amazônia. Ele não deixava, não permitia que eu dormisse em hotel. Quando eu estivesse em Manaus, eu e meu cinegrafista, grande parceiro Zé Carlos, éramos obrigados por ele a dormir no barco dele, o Carvajal, que passou uma grande temporada ancorado num cais de um quartel militar, ali em Manaus, onde ele fazia reparos no barco. E eu, então, vivi ali com o Mário Palmério, convivi com ele e com a então mulher dele, a Olga, no Carvajal. O Mário Palmério me chamava de Pedroca, foi uma grande admiração minha. Então, ele lançou o livro dele em Belo Horizonte. Mas havia nos fundos da livraria, e é isso que importa aí para você, que quer abordar Belo Horizonte daquela época, havia no fundo da livraria, acontecia no fundo da livraria, diariamente, às 4 da tarde, a rodinha literária, política e social, porque a livraria Itatiaia era um ponto de Belo Horizonte. As socialites, os homens célebres da sociedade também iam para lá. Milton Campos, senador Milton Campos, o varão de Plutarco
de Minas estava sempre presente na livraria. Quando ele não estava aqui em Brasília, ele passava por lá. Escritores como Mário Mendes Campos, pai do Paulo Mendes Campos. Paulo já se encontrava no Rio, junto com aquele pessoal da geração dele. Otto Lara, Fernando Sabino, aquilo tudo já tinha ido para o Rio de Janeiro no começo dos anos 40. Então, eu convivi com a geração anterior a desses grandes romancistas e cronistas como Fernando Sabino e Otto Lara Rezende. Eram esses homens, Matos, o grande... E outros também pintores mineiros. Eu conheci o Guinhar na livraria Itatiaia, Haroldo Matos, porque meu tio Edson Moreira, que era o gerente da loja, grande poeta, foi também da Academia Mineira de Letras. O Edson também ele tinha uma galeria de arte nos fundos da livraria. Então, marchand. Ele também foi marchand. Genesco Murta, um grande pintor classicista, o clássico, não sei qual é a denominação que se dá, foi Prêmio Nacional de Belas Artes em 1922, foi estudar na França, era um solteirão, inveterado, e ele me dava uma liberdade impressionante para um menino de 15, 16 anos. Ele morava num hotel muito modesto do centro de Belo Horizonte, e eu acompanhava à noite até o seu hotel, tomava com ele um chocolate na Praça 7. Então, eu convivi com a geração no começo do século e aprendi a admirar esses homens, sabe? Aprendi a admirar os cabelos brancos. Assim como eu queria que você falasse de uma mulher. Você admirou esses homens, eu queria que você falasse de uma mulher. É que quando eu li o Sob o Céu de Belo Horizonte, Memorialismo, do Pedro Rogério, lendo um texto magnífico de Edmilson Caminha, autor de Aqui a Solidão, do programa do João, a respeito do livro, e passei a persegui-lo, porque eu tinha acabado de fazer um 2D de prosa com a Selma Santa Cruz para entender Paris. E eu digo, vai dar certo. Mas o Pedro é o aposentado mais ocupado do país, ele presta uma assessoria para uma grande empresa de tecnologia telefônica, então foi uma dificuldade para achar e tal. Quando eu estava à procura do Pedro, eu fiz um 2D de prosa com Edmar Lisboa Baixa. Edmar Lisboa Baixa, um dos criadores do Plano Real, cita uma história que o Pedro cita nesse livro, que ele me mandou, que é um livrinho curtinho, e ele diz, leia uma história boa de academia e tal. E aqui nesse livro, tanto nesse livro quanto no livro do Edmar, no livro do Edmar, o primeiro capítulo é Minha Tia Henriqueta. Então, lá em Campina Grande, o Pedro, nós tínhamos uma roda na livraria É de Ouro, que era um livro que a gente podia comprar, o livrinho de bolso, né? E uma das grandes deusas, né, da nossa geração, né, da minha geração, eu sou um pouco mais novo que você, eu tenho 70, você tem 76, nasceu em Belo Horizonte, era a poeta mineira Henriqueta Lisboa. E Henriqueta é personagem, porque ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Mineira e derrotou por um voto, né, o seu tio Edson Moreira, para a entrada na academia. Ele depois entrou na academia e tudo bem, né? A Henriqueta Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira, dizia que a Henriqueta que devia entrar. Você chegou a conhecer Henriqueta Lisboa? Você é fã da poesia de Henriqueta Lisboa? Você conhece? Claro. A Henriqueta Lisboa é uma catedral mineira, catedral da poesia mineira, Henriqueta Lisboa. Muito bem lembrada, muito cultuada pela Academia Mineira de Letras, da qual eu faço parte. A Henriqueta tem esse caso curioso. A Henriqueta concorreu com meu tio, saudoso Edson Moreira. Eram amigos. E isso não abalou a amizade deles. E a Henriqueta venceu por um voto
E 2 anos depois, ou 3 anos depois, o Edson Moreira, meu tio, foi eleito para a academia. Aí um grande cronista de Belo Horizonte, o Moacir Andrade, que era o piadista número 1 de Belo Horizonte. Ele, então, quando o meu tio Edson Moreira entrou para a academia, onde já estava o meu pai Vivaldi Moreira, ele cunhou a anedota. Agora não é mais Academia Mineira de Letras, é Academia Moreira de Letras. Era o bom humor que prevalecia, ouviu, entre os camaradas de letras. Mas a etiqueta é uma grande figura e a Academia Brasileira de Letras fez muito bem em eleger o seu sobrinho, Edmar Baixa. O Pedro Rogério, ele não pode sair na rua, porque ele é logo reconhecido, Jornal Nacional, Fantástico. Mas só os antigos que conhecem. Ele tem uma carreira jornalística, né? Ele começou no Última Hora, de São Paulo, depois passou pelo Globo, pela Notícia do Rio de Janeiro, em Brasília atua na TV Globo, também passou pela administração pública, né? Ele foi diretor dos projetos de mídia do Senado Federal e foi integrante da assessoria da Presidência da República de mineiro, Itamar Franco. O Itamar teve uma gestão muito curta, muito profícua. Eu acho que o Itamar, dos presidentes da República que eu conheci, ele foi o melhor, então não posso falar de outros, né, presidentes que eu não conheci. Mas eu tenho a impressão que Itamar foi um brasileiro mal reconhecido pela competentíssima, inclusive porque foi gestado na gestão dele o Plano Real. Você tem essa... Você concorda comigo? Você discorda? Acha que eu exagero? O que é que você acha dessa minha observação a respeito do seu conterrâneo? Que, aliás, não é seu conterrâneo, porque ele nasceu no Ita, né? Ele vindo da Bahia, do Rio, né? Nasceu no mar. E em Minas não tem mar. Nasceu no mar. Mas, olha, eu concordo com você, o Itamar Franco, ele está nos anais. Está nos anais. Se o Plutarco tivesse vivo, incluiria no Vidas Paralelas. O Itamar era um homem, era um político provinciano, mas que tinha a sintonia das ruas. Ele tinha um ouvido, sabia ouvir os apelos da rua. Você vê a sensibilidade do Itamar no plano cruzado. A sensibilidade do Itamar ao escolher o Fernando Henrique Cardoso, que é o nosso Marco Aurélio, o nosso filósofo, o nosso cônsul filósofo. Também incluo o Fernando Henrique entre os grandes presidentes do Brasil. Fernando Henrique, Neumann, vou puxar seu saco. O Fernando Henrique, ele tem um antecessor na cultura, na presidência da República, que é o Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa foi o primeiro Fernando Henrique do Brasil. O Epitácio Pessoa falava e escrevia francês com a perfeição. Você sabe disso, né? Epitácio... Ele veio de Haia para assumir a presidência. O presidente era um mineiro doido. O presidente era o Nilton Delfim Moreira, um mineiro doido, o Afrânio, pai do Afonso. Tem aqui o livro que o Zé Mário publicou, né, A Alma do Tempo, uma obra-prima do memorialismo brasileiro, do Afonso Arinos e Melo Franco, e o Epitácio veio de lá, né? Mas você está esquecendo de um presidente intelectual que parece que você não é inimigo dele, não, né? José Sarney também, claro. Eu estou achando que você não é inimigo desse Sarney, não, né? Sarney é meu irmão mais velho. Sarney é meu irmão mais velho. Nos vemos, nos falamos. Hoje não nos vemos mais todos os dias, primeiro por causa da pandemia.
Segundo, porque ele tem passado muito tempo lá em São Luís do Maranhão. Mas o Sarney é meu irmão mais velho e também meu vizinho, mora aqui a 100 passos de onde eu moro. Hoje nos falamos pelo telefone, falo sempre, domingo passado foi aniversário dele, aos 92 anos. Eu citei o Fernando Henrique como filósofo, porque o Sarney não é filósofo. É filósofo ao seu modo, como você também é e eu também sou. Mas o Fernando Henrique é uma outra categoria de intelectual. O Sarney é um dos maiores ficcionistas brasileiros. E não sou eu quem digo isso. Quem diz isso são grandes críticos franceses. Grandes críticos franceses. Claude Lévi-Strauss. Sarney, 3 ou 4 livros. Claude Lévi-Strauss, grande antropólogo. Você disse tudo. Está aqui. Você disse junto comigo, tudo. Uma honra para mim. O Claude Lévi-Strauss está aqui, junto comigo. Bom. Sarney é um grande ficcionista. Até que ponto... Deixa eu te falar. Fala. Deixa eu te contar uma anedota. Tá. A propósito do citado Epitácio Pessoa, eu disse a você que o Epitácio Pessoa foi o primeiro Fernando Henrique. Ou, é o seguinte, o Epitácio Pessoa, seu coestaduano, seu conterrâneo Epitácio Pessoa, não sei se ele nasceu em Campina Grande também, ou João Pessoa. Não. O Epitácio é de Umbuzeiro. Umbuzeiro. Você sabe que o Epitácio era casado... Onde nasceu assim Chateaubriand. Muito bem. Epitácio é de Umbuzeiro, onde nasceu assim Chateaubriand. O Epitácio foi casado com a Meire Pessoa. Quem era Meire Pessoa? Era uma socialite, uma dondoca carioca. Muito metido a besta. Tem um livro muito curioso do Fábio Koifman, Os Presidentes da República, de Deodoro a FHC. O Fábio Koifman faz uns perfis deliciosos de todos esses presidentes da República. No perfil do seu conterrâneo Epitácio Pessoa, ele conta um episódio que mostra bem o caráter da mulher com quem ele se casou, a Meire Pessoa. Dondoca socialite estava numa roda e metendo o pau na Paraíba e nos paraibanos e nos nordestinos em geral. Aquele velho preconceito ainda existente no sul do Brasil contra os nordestinos. Você sabe que a Meire Pessoa, primeira-dama, esposa de um presidente da República paraibano, teve a coragem de dizer, nesta roda social, a Paraíba é o fim do mundo. Os paraibanos são brasileiros de quinta categoria. O melhorzinho deles é o Epitácio. O melhorzinho deles. Olha, você vê que coisa incrível. Está lá no livro do Fábio Koifman. Você vê o preconceito. Você vê o preconceito, rapaz, que existe até hoje. Existe. É incrível. Até que ponto essa militância na imprensa que eu falei aqui e na chamada mídia influenciou no extenso currículo de memorialista que você tem e até que ponto essas personagens que você citou, Epitácio, Sarney, Fernando Henrique, Itamar, você chegou a conviver muito a sua época de repórter de TV com o poder. Como é que eu tinha... Uma vez eu escrevi num livro da Associação Brasileira dos Anunciantes que o grande repórter político, que você foi, ele tem que saber marcar uma distância, ele tem que ser muito próximo da fonte para ter informação. E tem que ser distante da fonte a ponto de não submeter a informação que ele tem ao interesse daquela fonte. Eu acho que você, na sua prática, não apenas como repórter, mas também como escritor, que nós vamos falar dela daqui a pouco, né? Você tem... como é que você estabelece essa distância, Pedro? Pedroca, quem é que chamava de Pedroca? O Milton Campos? Não, o Mário Palmério. Mário Palmério. Ô, Neumann. Eu só queria fazer um acréscimo aí.
você citou um nome que eu considero um grande poeta pouco reconhecido. Paulo Mendes Campos. Você falou do Mário, que você foi amigo do pai dele. Eu só queria fazer essa observação. Grande poeta pouco reconhecido. Sem dúvida. Eu conheci o Paulo, ele morava ali no Leblon, eu já morava no Rio, e ele gostava de tomar uma coisa chamada maracujina, que é o que é maracujá com cachaça, com vodka. E tinha um Pela bar lá rima eu no pensei que Leblon. fosse com cocaína. Pela rima eu pensei que fosse com cocaína. Não. Ô, Neumann, esse negócio de distância entre repórter e fonte, claro que tem que haver. Claro que tem que haver. Na distância é respeito mútuo. Mas isso não impede que você seja amigo da sua fonte. Ou que você tenha uma amizade pessoal com algum político. No meu tempo de repórter, você disse o repórter político. Eu não fui repórter político. Eu fui repórter geral, que era deslocado para a cobertura política. Mas o meu viés mesmo é de repórter geral, que eu desempenhei lá na Amazônia e no Rio de Janeiro também. Mas essa convivência entre a fonte e o repórter, eu não gosto dessa palavra fonte, eu gosto entre o político. É claro que tem que haver esse respeito mútuo, mas isso não quer dizer que seja proibitiva a amizade pessoal. A minha amizade com Sarney, com o presidente Sarney, nasceu quando ele era senador e eu o conheci, fui cobrir a posse dele na Academia Brasileira de Letras, em 1979. Eu era repórter da TV Globo, eu conheci o Sarney ali no Hotel Glória, fiz uma matéria com ele vestindo um fardão, com a dona Marlita. E nasceu dali uma amizade fraterna, uma amizade de irmão. Por isso que eu o considero meu irmão mais velho. Olha, Neumann, eu fui amigo de uma criatura que hoje, ou naquela época, um negócio impensável. Eu cobri a presidência da República no governo João Figueiredo. O João Figueiredo tinha sido amigo do meu patrão, doutor Roberto Marinho. A amizade se desfez. Eu não sei dizer a você por quê. E já li 2 biografias do doutor Roberto. Uma delas, excelente, a do Leonêncio Nossa. E ali não explica por que eles brigaram. Eu até tenho vamos dizer, uma suíte da briga, mas não a briga em si, não sei por quê. Eram fraternos, amigos, muito chegados. A esposa do presidente, do general Figueiredo, quando ia ao Rio, se hospedava na casa do doutor Roberto Marinho, no Cosme Velho. Muito bem, eles deram por fim essa amizade, acabaram essa amizade. E eu continuei cumprindo o meu trabalho de cobertura diária do Palácio do Planalto. Nunca recebi nenhuma orientação da TV Globo para fazer isso ou aquilo. Também da parte do João Figueiredo, que me distinguia, nunca ouvi dele nenhuma reclamação sobre a cobertura da TV Globo a ele. Eu tornei-me amigo dele. Depois que ele saiu da presidência, tivemos vários encontros aí em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu conto num livro meu de crônicas memorialistas, eu conto essa aproximação do João Figueiredo comigo. É uma coisa curiosa. Foi numa visita a Buenos Aires, onde ele foi visitar um famoso bar ali na Praça do Congresso, cujo nome agora eu esqueci, em cujo prédio, nos altos do prédio, ele morou quando o pai dele, o coronel Euclides Figueiredo, era exilado em Buenos Aires.
ele foi visitar esse bar, esse café. E, na noite anterior, eu estivera numa casa de tango, numa boemia com amigos da cobertura jornalística, e trouxe de lá um papelucho com a letra do Cambalacho, do famoso tango Cambalacho. Discépolo. Século. E o Figueiredo, naquela época, fumava. Mas era proibido de fumar. Então, ele não comprava cigarro para não fazer essa ousadia diante do médico. Então, ele me pediu um cigarro. Me dá um cigarro aí. Me chamava de Rogério. Dá um cigarro aí, Rogério. Aí eu tirei o meu cigarrinho, dei para ele. Ele fumou o cigarro e começou a conversar comigo. E eu senti aquela proximidade e disse para ele, ele perguntou, você tem badalado muito aí na noite? Eu disse, presidente, ontem eu fui ao Bar Union com meu amigo Toninho Drummond, Carlos Henrique, e até trouxe de lá esse lembrete, essa lembrança aqui, que os versos do Cambalache. Aí ele olhou, você quer que eu traduzo para você em bom português? Figueiredo era bom em espanhol, porque viveu ali, sabia castelhano. Então, ele fez uma tradução na hora do Cambalache. Que el mundo fue será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Isso aí. Mas isso aí não é espanhol, não. É lunfardo. É lunfardo, lunfardo. Exatamente, lunfardo, que é a gíria de Buenos Aires. Mas e aí nos aproximamos. Então, você vê o seguinte, o meu patrão, cindido politicamente com o presidente da República, o presidente da República mantendo uma cordialidade comigo e eu com o presidente da República. Então, você vê que as coisas não precisam necessariamente se embaralhar. Não precisam necessariamente se embaralhar. Bom, mas nós estamos aqui para conversar sobre a literatura do Pedro. Ainda temos muito a conversar. O Pedro publicou Bibliografia Sentimental, Aventura Sem Malícia, de um repórter na Amazônia, o Almanaque do Pedrinho. O Pedrinho é o apelido de infância dele. Bela Noite para Voar, um folhetim estrelado por JK. Jornal Amoroso, edição vespertina, Jornal Amoroso. Amor a Roma, Amor em Roma. Memórias da Diverticulite, Geografia Sentimental, de Miguel Torga em Minas. Passeio pela Magia, na História de Carlos Magno. Palavras Cruzadas, Diário da Falsa Cruz de Caravaca. Sobre o Céu de Belo Horizonte, o livro de Carlinhos Balzac, Fortuna Bibliográfica de Vivaldi Moreira. Então nós falamos já de Palavras Cruzadas, porque falava da tia Henriqueta e falava das aventuras lá de Minas. Aqui estão os outros, né? Jornal Amoroso, Biografia Sentimental de Miguel Torga, o outro Jornal Amoroso, Bela Noite para Voar, belo título, hein, cara? Diário da Falsa Cruz de Caravaca. A minha pergunta é a seguinte: você sente as letras como uma herança familiar ou é uma vocação irresistível? Neumann, claro que a influência do meu pai é muito grande sobre a minha pessoa. Eu não tenho a cultura que ele tinha. Meu pai era um homem versadíssimo. Eu só conheci um homem com a cultura igual a de Vivaldi. Foi Afonso Arino de Melo Franco, com quem eu pude ter a honra de privar. É uma amizade que eu herdei do meu pai. Vivaldi era um homem curiosíssimo em todos os aspectos. Eu costumo comparar o Vivaldi a um personagem cervantino, mas, ao mesmo tempo, ele era Dom Quixote e Sancho Panza. Meu pai foi Dom Quixote no sentido de que lutou contra moinhos de vento, não moinhos de vento imaginários, moinhos de ventos concretos, como, por exemplo, o de dotar a Academia Mineira de Letras de uma sede própria. Ele batalhou, ele investiu contra moinhos de vento concretos e conseguiu. E era Sancho Panza
no sentido do trabalho braçal. O Vivaldi era um homem que trabalhava. A outra admiração do meu pai é Santa Teresa de Ávila. O judístico era ora et labora. O meu pai foi um homem dedicado a isso, trabalhando nos livros e para os livros e orando à sua maneira. Meu pai não era um homem religioso, mas era um homem espiritual, tanto assim que a sua inspiração era Santa Teresa de Ávila, uma inspiração mais intelectual até do que devocional. Mas, enfim, claro que essa imagem do meu pai sempre esteve presente. Mas eu sou um escritor que começou a escrever velho. Eu comecei a escrever aos 49 anos de idade, quando eu publiquei meu primeiro livro. Aliás, eu sou idiosincrático, eu não me considero escritor. Escritor, ô Neumann, é aquele cara que chega no hotel, aí em São Paulo, e vai escrever, e vai... O sujeito que está para o escritor, e ele bota a ficha de identificação e ele bota naquele quadradinho, escritor. Eu não boto, eu boto jornalista, é que eu sou. Eu sou um jornalista. Escritor é aquele que vive econômica, eu acho. É idiosincrático o que eu vou dizer. Escritor é aquele que vive exclusivamente, financeiramente, da sua escrita. Eu sou um autor... Peraí. Raquel de Queiroz vivia do que escrevia, como autora. Mas quando ela chegava no hotel, em qualquer cidade do mundo, qual era a profissão que ela escrevia na ficha? Não sei. Jornalista. Fui amigo pessoal dela e ela me contou. Você vê que é idiosincrasia da minha parte. Eu disse a ela que eu a conheci escrevendo a última página do Cruzeiro de Chateaubriand. E aí ela me contou essa história. Mas, então, eu me considero autor de livros. Eu não tenho a pretensão de me considerar um escritor. Eu sou autor de livros. E eu trabalho, como você disse, com a memória. Todos os meus livros, eu trabalho com a memória, até os livros de ficção. O Bela Noite para Voar, que é um livro sobre... uma ficção sobre o Juscelino, um atentado contra o avião do Juscelino, quando ele era presidente da República. Eu busco na memória da minha infância a minha admiração pelo Juscelino, que foi um homem que chegou a frequentar a minha casa em Belo Horizonte, a casa do meu pai, era amigo do meu pai, e cheguei a ter... tive com o Juscelino em 3 oportunidades, então busquei essa memória para compor esse livro. Todos os meus livros, até os ensaios, como você citou aí a Geografia Sentimental de Miguel Torga, em Minas, tem memórias ali, porque o Miguel Torga foi amigo do meu pai foi amigo do Miguel Torga, e o Miguel Torga viveu na região onde meu pai nasceu, então eu coloco ali muita memória. O estudo que eu fiz sobre o Carlos Magno, Os 12 Pares de França, e Os 12 Pares de França, também é um livro de memórias, porque foi um livro que sempre foi lido nas fazendas de Minas. Todo sujeito, antigamente, tinha esse livro em casa. Era um livro muito difundido, inclusive no Nordeste. Inspirou muitos escritores de cordel. Ouviu muitos escritores de cordel. Então, esse livro, A História de Carlos Magno e dos 12 Pares de França, foi um livro muito lido no Brasil desde o século XIX até hoje. Muito curioso isso. Então, eu conto essas coisas todas que meu pai contava. Na fazenda dele tinha um livro do Carlos Magno e tinha pessoas que liam aquilo como devoção, porque a história do Carlos Magno é muito engraçada. Ele vai combater os mouros, vai matar, dilacerar todos, mas antes o sujeito reza um Ave Maria inteiro e o autor transcreve a Ave Maria, o Padre, todas as rezas que o Carlos Magno pretensamente rezava, porque o livro é um livro de ficção. A história do Carlos Magno é uma das grandes ficções, não existiu nada daquilo. Carlos Magno nunca teve em Jerusalém, pelo amor de Deus, nunca foi. E o sujeito bota lá, o Carlos Magno foi em Jerusalém, Carlos Magno combateu os mouros ali.
Ele teve algum encontro, ele terá havido ali naquelas montanhas que separam o norte da Espanha da França, me escapa agora o nome, os Pirineus. Os Pirineus. Realmente, efetivamente, um tenente do Carlos Magno, um grande cavaleiro, cujo nome agora também me escapa, morreu ali, nos Pirineus, combatendo. Ele foi traído por um quinta coluna e um moro matou. É a única coisa verdadeira que tem nos combates do cara. É uma coisa incrível. Mas uso, então, a memória para tudo. Agora, tem muita gente que confunde, que lê, por exemplo, esse último livro, essa última ficção minha, o livro de Carlinhos Balzac, e pergunta: Pedro, quem é o fulano que você encapuzou ali? Não, rapaz, não sou eu, não sou eu. Eu uso a memória eu escrevo sobre a memória dos outros. Aí está certo. Tem muita memória. Aí que eu queria te perguntar uma coisa. Nós temos na literatura brasileira um grande hall de memorialistas. Hoje se esquece muito que Joaquim Nabuco, Joaquim Nabuco defendeu os notáveis na academia. Ele defendeu os notáveis. Mas ele era um escritor. Você podia se ombrear com Machado, com Euclides da Cunha, com outros grandes, com Guimarães Rosa, com outros grandes escritores que faziam parte, que fizeram inclusive parte da academia. Você deve ter lido. Eu acho que o teu memorialista símbolo é o doutor Pedro Nava, memorialista nas tuas memórias e médico em outras memórias que estão nos teus romances. É médico de um personagem teu. Paulo Duarte, tem talvez a maior memória que alguém já escreveu na história da humanidade. Carlos Lacerda. E eu vou lhe contar uma história de um memorialista que eu duvido que você conheça. O nome dele é Lev Davidovich Bronstein. Lev Davidovich Bronstein, que adotou o nome do carcereiro Trotsky, escreveu um livro chamado Minha Vida, que eu li uma tradução, se eu não me engano, do Rubens Figueiredo, do francês. E achei aquele livro fantástico, acho que ele é um grande escritor. E aí, o meu amigo Astia Basílio, de Campina Grande, que me apresentou a Isabel, está fazendo doutorado em literatura russa em Moscou e me escreveu deslumbrado um dia desse, porque ele leu Minha Vida, de Trotsky, em russo, e disse que o Trotsky é um grande escritor na literatura russa. Esse livro é um clássico, e outro livro que ele escreveu. Né? Então eu quero saber de você o seguinte: desses grandes escritores memorialistas, primeiro, você dá um valor ao memorialismo que normalmente o crítico literário da academia ou da imprensa não dá. Então, primeiro, você reconhece que o memorialismo é uma escola importante na literatura brasileira. E segundo, qual é a importância, qual é o grande memorialista que você realmente queria ser? Eu acho que é o Pedro Nava, mas de repente é outro. Né? Não, você tem razão. O Pedro Nava é o nosso grande cardeal do memorialismo brasileiro. O Pedro Nava era um ser completo. Eu tive a aventura de conhecê-lo. Ele era, além de amigo do meu pai, ele era médico da minha mãe. Ele é um grande reumatologista. Eu acompanhava, às vezes, a minha mãe ao consultório dele no Humaitá, no Rio de Janeiro. Minha mãe saía de Belo Horizonte e ia ao Rio de Janeiro. Eu já morava no Rio. E o Pedro Nava morava ali na Glória. E eu almocei na casa dele 2 ou 3 vezes com meu pai. Então, de modo que eu tenho uma admiração muito grande pelo Pedro. Li todos os livros do Pedro Nava, me encantei com Pedro Nava, muito. De fato, não digo que seja uma inspiração, claro que deve ser no meu subconsciente uma inspiração, mas eu já gostava de memórias. Eu já gostava de memória. Tem vários livros de memórias aqui em casa. Aqui. As memórias do Churchill, uma coisa gostosíssima. As memórias do Nixon. Outro dia, o nosso querido amigo comum, irmão, Zé Mário Pereira, me mandou
umas memórias do Nixon, não do começo do nascimento dele. O Nixon nunca escreveu assim. Escreveu, vamos dizer assim, crônicas memorialistas da época dele da presidência, na época de senador, de vice-presidente. O Nixon escrevia bem. Ouviu? É claro, ele deve ter um ghostwriter, porque tinha um grande presidente francês, cujo nome agora me escapa, você é capaz de me lembrar, que foi da Academia Francesa. Foi da época da Primeira Guerra Mundial. E ele dizia o seguinte: olha aqui, só um presidente da República muito imbecil é que vai perder tempo escrevendo seus discursos. Para isso, o sujeito tem uma assessoria para fazer. Eu tenho que governar na França. Eu não vou gastar 2 horas do meu precioso tempo escrevendo um discurso. Um jornalista, um escritor que eu boto no gabinete pode escrever. Eu vou revisar, claro. Esqueci agora o nome desse presidente. Um sujeito muito famoso. Foi da Academia Francesa. Então, bom, eu falava do Nixon. Não sei se foi ele que escreveu ou se ele teve um ghostwriter muito bem escrito, essas memórias do Nixon. Então, memórias é uma literatura. Bom, o Churchill foi prêmio Nobel da literatura. Hein? O Churchill, sim. O Churchill foi prêmio Nobel da literatura. É verdade. O memorialista premiado no máximo. Então, o memorialismo é um grande apelo e eu devoto muito a isso. Então, eu digo, nos livros meus de ficção, eu uso a memorialística, mas para fazer a memória dos outros. Né? Para fazer a memória, sempre para fazer a memória dos outros. É um livro de memórias. Sobre o Céu de Belo Horizonte é um livro de memórias. O que aconteceu? Até hoje, eu tenho a mania de anotar. Os meus livros, por exemplo, quando eu desaparecer da face da Terra, não podem ser vendidos para sebo, porque o sebo não vai aceitar, porque muitos deles estão dados nas margens. Quando a minha anotação é muito grande, eu fazia fichas. O que é esse livro sobre o Céu de Belo Horizonte? Eu reuni essas fichas, consultei os livros lidos e onde estavam aquelas observações que eu tinha feito à margem e compus esse livro. É uma coisa curiosa, viu, Neumann? A pandemia, a desgraçada da pandemia, foi benéfica para mim, para esse seu amigo aqui, porque me deixou em casa e durante os anos de 2020, 2021, 2022, eu pude escrever 3 livros. Eu escrevi o Memórias, o livro de Carlinhos Balzac, depois. O primeiro foi Belo Horizonte. Eu escrevi sobre o Céu de Belo Horizonte, depois escrevi o Carlinhos Balzac, e escrevi esse daqui, que você vê aqui, ó. Esse eu não tenho. Mas já Eduardo Freire é meu amigo íntimo, amigo de infância. Não, ainda não foi editado. Esse aqui é uma boneca do livro. É uma separata. Eduardo Freire é meu amigo de infância por causa desse e também por causa desse. É citado aqui. Exatamente. Então, eu estava dizendo, a pandemia foi benéfica para mim, porque me fez ficar em casa, aqui nesse computador que agora nós estamos nos vendo um ao outro, eu passei e escrevi esses 3 livros. Tem até um outro também que o Zé Mário está prometendo editar, que é uma outra ficção. Vamos ver. Eu estou acabando a escritura dele. Então, de modo que, meu querido Zé Neumann Pinto, a memória sempre foi o meu motor, muito também por causa do nosso querido Otto Lara Rezende. O Otto Lara Rezende, quando eu fui embora para a Amazônia, eu era repórter da TV Globo, o Otto Lara era diretor da Globo.
Trabalhava lá junto ao doutor Roberto Marinho, lá no nono andar. O nosso querido Otto me mandou um cartãozinho dizendo: Pedro, já que você vai, tenha sempre perto de você o seu cahier d'écrivain, como tinha o João Guimarães Rosa. Tenha sempre esse caderno que vai ser muito útil para você. De fato, eu comprei uma agenda Pombo. Não sei se você se lembra, eram famosas as agendas Pombo. Então, eu tive várias agendas Pombo na minha época de Amazônia. E deitava ali naquelas páginas daquele diário, porque a agenda Pombo é um diário, né? Eu deitava ali as minhas observações de repórter e os casos engraçados que eu ouvia. E chegando no Rio de Janeiro, de volta da Amazônia, quando me tiraram de lá a contragosto, porque eu queria permanecer lá, eu peguei essas agendas, muitos anos depois, aos 49 anos de idade, eu compus o Hidrografia Sentimental, Aventuras de um Repórter Sem Malícia na Amazônia, a partir destas observações da Agenda Pombo. E mantive as agendas por muitos anos. Quer dizer, mantive um diário. Eu sou diarista. Eu só parei de fazer diário em 2008, quando eu fui espionado, quando o meu computador foi espionado, foi invadido por hackers. Entendeu? Eu ficcionei isso num romance, uma novela, que é Memórias da Diverticulite, que é uma novela passada durante a campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. É uma ficção passada em São Paulo. E eu ficciono esse episódio da invasão do meu computador. Eu fui invadido. Muito bem, o que eu fiz? Eu tirei uma cópia do que eu havia escrito, deletei todo o resto, viu? Mas isso não adianta nada, sempre fica o rastro. Mas o importante é que eu fui vilmente invadido. O meu computador foi invadido. E fui invadido por gente do sistema. Eu não posso fazer uma acusação porque eu não tenho provas. Mas a prova da invasão foi feita por um helpdesk que trabalhava num grande escritório de advocacia aqui de Brasília. Ele era o homem que dava suporte tecnológico a esse escritório de advocacia criminal. Meu vizinho aqui, eu chamei esse rapaz aqui, que depois foi trabalhar. Ele é tão craque que ele foi trabalhar no Ministério da Defesa. O Jobim levou ele no Ministério da Defesa. Ele veio aqui e fez um laudo de Pedro, seu computador foi invadido. Você muda isso, muda seu e-mail, muda... Você viveu em Belo Horizonte. Escreveu o meu diário. Você viveu em Belo Horizonte? Manaus? Foi em Manaus que você viveu, né? Na Amazônia? Ou foi no barco do Maricom? Não, Belém do Pará. Belém do Pará, minha base. Era a tua base. Você viveu em São Paulo, né? São Paulo também? Vivi em São Paulo. No Rio? São Paulo também. Trabalhei na última hora. Na última hora, quando era do Frias. Então nós trabalhamos no mesmo prédio. E eu frequentava muito a última hora por causa do Maurício de Souza. Era o Antônio Torres, que eu chamo sempre de seu Tonho. O Inácio Loura Brandão, era tudo colega teu, né? Bom. Eu não os conheci, não. Não, esses são anteriores. Eu não os conheci. Anteriores. Eles são do tempo do Samuel. O próprio Samuel dirigiu a última hora do Fria. É verdade. O que é que te levou a se fixar em Brasília? Ou você tem algum sonho de voltar para Minas, ou de morar em outro lugar, no Brasil ou no exterior? Eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava na TV Globo, na Rede Globo, e me fizeram essa
proposta ao Armando Nogueira, ao Alice Maria, os dois. Olha, Pedro, nós precisamos forçar Brasília e tem essa oportunidade para você ir. Eu consultei minha mulher, Yara, ela topou, nós morávamos muito bem, morávamos numa casa ali no Maitá, uma ruazinha sem saída que sai da casa de Rui Barbosa ali, morava muito bem. Em Botafogo, Maitá não, em Botafogo, na rua São Clemente, uma ruazinha que sai da rua de São Clemente. Morava muito bem. Eu, Pedro, você quer ir para Brasília para cobrir a presidência da República? Eu quero. E vim embora para cá. Gostei muito daqui, gosto muito daqui. Brasília, você sabe que é uma capital federal, a corte, mas é uma cidade muito provinciana, tem um ar provinciano que eu gosto muito. Neumann, eu moro aqui no Lago Sul, a janela do quarto do meu filho, da frente, dorme aberta. A janela do meu escritório, onde nós estamos falando, está aqui, não sei se você está vendo um pedaço dela aberta aqui. Ela dorme aberta. Dorme aberta para o gato, meu gato, entrar. Ou, ele é muito safado, é um gato safadão, que sai pela noite adentro. Eu deixo aberta, não tem problema nenhum. Brasília ainda, eu falo daqui da região onde eu moro, porque pelos arredores de Brasília, infelizmente, a criminalidade campeia, como em toda grande cidade. Menos um pouco do que o Rio de Janeiro e de São Paulo, graças a Deus, mas campeia. Então, eu gosto muito daqui. Esse ar provinciano de Brasília, eu gosto muito. Eu saio daqui, vou a pé até a farmácia, conheço todo mundo. Eu conheço as garis da minha rua, ou das ruas próprias, converso com elas, dou laranja, dou água para elas. Conheço o barbeiro, me chama pelo nome. Eu chamo um táxi, o sujeito me conhece pelo telefone. Então, esse ar de Brasília, esse ar provinciano. Em resumo, você vai ficar. Você vai ficar. Se eu ganhar na Mega Sena, eu me mudo para o Copacabana Palace. Olha, você teve paciência para ler toda a Comédia Humana? Por que Balzac virou o apelido do protagonista, Carlinhos, desse livro? Não tive, não. Não tive, não. Eu li muita coisa, mas não tive toda. São 17 volumes. Sim, senhor. E que ele escrevia sob a pressão de credores. Você nunca teve um credor na sua porta, seu. Nunca tive. Mas a melhor coisa da Comédia Humana, na tradução brasileira, são as notas do Paulo Roner. Se você lê só as notas do Paulo Roner, se o leitor só lê as notas do Paulo Roner, ele sai dali outro homem. Porque Paulo Roner, gênio da literatura brasileira, autor do livro mais engraçado que eu já li na vida, Como Aprender Português e Outras Histórias. Pai da minha amiga, colega, Cora Roner, que tem sido minha assessora na administração da gata Frida, que a Isabel deu de presente para o nosso filho Arthur, de 2 anos e 10 meses. A gata Frida, a Cora é a nossa, uma assessora que me foi transferida, Nelly da Pion, porque a Nelly entende de cachorro, entende de gato, é a Cora. Paulo Roner, foi só uma observação. Gênio da literatura brasileira. E pai da Cora, que é grande jornalista, grande escritora. Eu tenho esse outro romance aqui, que eu não sei se você conhece. Alguns amigos meus chamam isso aqui de Veneno na Veia. Esse é um roman clé. Isso aqui é um roman clé a respeito daquele episódio do Zé Carlos, aquele funcionário que matou a mulher, que era da turma do horrorosa aquilo. Comissão dos Anões, aquele tal. E tem uma história engraçada. Já que você gosta de história engraçada, eu vou te contar a história engraçada desse livro. A Elizabeth Marinho me convidou para um seminário de literatura para falar do livro. E aí eu comecei a minha fala dizendo o seguinte: este não é um romance de aventuras, é um romance da nossa desventura. Aí me liga um amigo meu, que eu conhecia desde os 14 anos, e que é filho de um inimigo da família
do grande paraibano admirado Epitácio, Ariano Suassuna, né? Não é mais inimigo a essas alturas, mas era inimigo dos pessoas, né? E o Ariano me ligou e disse assim: ô Zé Neumann, você disse mesmo esse negócio, pai? Eu disse: claro que eu disse. Eu disse lá em Campina Grande. Isso mesmo, no seminário que teve lá. Eu digo: eu posso usar isso como epígrafe no capítulo sobre o assassinato do meu pai, no livro, no romance que eu estou escrevendo? Aí eu falei uma coisa que eu não posso falar aqui, né? Aí ele disse: quer dizer que você não vai me autorizar? Eu digo: Ariano, você bota que é seu, faz qualquer coisa. É claro que você pode usar, né? Rapaz, Ariano morreu. Eu pensei que a história ia desaparecer. Aí eu vejo a notícia do lançamento de um livro póstumo dele. Fui à livraria correndo, comprei e estava lá a epígrafe. Almeida Garré, primeira epígrafe, segunda epígrafe, José Neumann. Meu Deus do céu. Ariano, isso é coisa que se faça, meu filho. E deve ter sido mais uma piada do Ariano. Você conheceu o grande piadista que foi Ariano, filho de João Suassuna, autor de grande obra de teatro e de um romance sensacional, né? A Pedra do Rei. Então, esse seu livro também, como o meu Veneno na Veia, é um roman à clé? O Carlinhos Balzac? É. Olha, eu disse a você, eu escrevo muito sobre a memória dos outros. É claro que eu me ponho ali, tem algumas situações em que o Pedro Rogério está ali encapuzado. Mas não está encapuzado só num, não. Às vezes ele está encapuzado em outros personagens. Claro. Eu tenho um amigo desembargador em Minas que, quando leu o Carlinhos Balzac, disse sobre a figura de um personagem que é o tio Padre. O tio-avô, padre. Padre. Guanabarino. Guanabarino. É, Belo personagem, nome de personagem. Guanabarino. ele fala assim, Residente em Niterói. ele diz assim: Pedro, o tio padre é o Vivaldi, o seu pai. Eu digo: ele tem muitas coisas do meu pai, tem muitas coisas do meu pai. Tem muitas tiradas do tio padre que são do meu pai. Então, por isso que eu digo, não é um romance, não é uma ficção autobiográfica, não é autobiográfica. Não, mas o roman à clé é um romance fictício, é um romance real, da realidade, com personagens que trocam de nome, como é o caso do meu romance Veneno na Veia. É um roman à clé, é um romance sobre um fato real, só que os personagens, para evitar problemas na justiça, os personagens usam. Por exemplo, o livro inteiro, você consegue coisas fantásticas. O livro inteiro passa a certeza absoluta de que o Carlinhos Balzac é filho de Francisco José. Um filho bastardo de Francisco José com a mulher de um amigo dele. Mas isso nunca é revelado. Chegamos perto e você encontrou, inclusive, uma boa expressão. Isso são assuntos, velhos assuntos da família, né? Mas eu digo também que o outro personagem, o Vitório, também seria. Sim. O Vitório também seria. Então, o Francisco José tem o nome do imperador, que era casado com. Deve ter sido um símbolo sexual da sua infância, a rainha Cíci. Eu fui lá ver aquele palácio enorme de Francisco José para procurar resquícios da rainha Cíci. Então, de repente me veio à memória dizer assim: esse canalha está pondo aí Francisco José para se vingar por não ter conseguido entrar no seu tálamo. É claro, o Francisco José também, o personagem, é também moldado, recalcado de uma figura que eu conheci, aliás, de uma não, de várias figuras que eu conheci na vida do Rio de Janeiro, na vida econômica, social do Rio de Janeiro. Então, eu aproveitei muito isso. Você vê que até o Pedro Nava entrou no livro. Eu não digo nunca. Você sabe por que eu não digo? Eu aprendi uma coisa, eu aprendi uma ideia lendo um livro do Josué Montello. Grande Josué Montello. Grande Josué, que Deus o tenha. Meu querido amigo. O livro se chama
tem um título de Machado de Assis Presidente. É um livro editado pela Zé Olímpio, em que ele aborda o Machado de Assis como presidente da academia. E o Josué Montello conta que o Machado de Assis se encontrou numa livraria no centro do Rio de Janeiro com o Visconde Toné. O Visconde Toné estava absorto, passando os olhos num livro de ficção. E o Visconde Toné comenta com o Machado de Assis sobre esse determinado escritor que o Josué Montello não registra qual é. Aí o Machado de Assis disse para o Visconde Toné: detesto escritores que contam tudo. Essa frase que eu tirei... Esse é o lema da tua vida. É o lema da tua vida, Pedro Rogério. É a epígrafe Couto Moreira do meu novo livro. Detesto escritores que contam tudo. Machado de Assis. É a história da tua vida. Querido Neumann. Mas olha, Neumann, deixa eu te falar uma coisa aqui. O grande livro, o que eu considero o meu melhor livro, eu ainda não escrevi. É esse daqui, ó. Ah, que beleza. Esse livro não foi editado. O livro de curiosidades da Bíblia, que eu já mudei o título para Almanaque de Curiosidades da Bíblia. Um amigo meu aqui de Brasília, dono de uma gráfica, imprimiu, há 15 anos atrás, 20 exemplares, fora do comércio, evidentemente, só para me dar de presente. E eu, ano a ano, venho acrescentando coisas. São curiosidades retiradas da Bíblia. Não é um livro devocional. Eu leio a Bíblia há muitos anos. Leio de cabo a rabo e volto, no começo. Já li, quando eu comecei a escrever o livro, que é uma espécie de dicionário, porque os verbetes vêm de A a Z, eu já tinha lido 8 vezes a Bíblia, e sempre retirando dali os verbetes. Verbetes de curiosidade, não é um livro devocional. Onde ficava, por exemplo, aqui, na letra O, onde ficava o paraíso? É o verbete. Ao descrever o paraíso terrestre, aí eu dou abonação, Gênesis 2, 10, 14, o escritor cita os rios Tigre e Eufrates, situados no que hoje é o Iraque. Portanto, o Éden situava-se na Mesopotâmia, região hoje iraquiana entre aqueles dois rios. Então, são só coisas, só curiosidades. Onde mora Satanás? Em Pérgamo, cidade greco-romana da atual Turquia. Apocalipse 2, 12, 14. Então, são só curiosidades. Então, Almanaque de Curiosidades da Bíblia. Ainda vou editar esse livro. Hoje ele está com 800 verbetes. Esse vai ser... O padre Guanabarino costuma aparecer em sessões espíritas? Como? O padre Guanabarino. O padre Guanabarino aparecer em sessões espíritas. Esse livro você roubou da biblioteca do padre Guanabarino, seu Pedro Rogério Couto Moreira. Tá ótimo essa. Tá ótimo. Tá ótimo essa. Pedro, foi eu receber você. O que é que eu não te perguntei que você estava esperando que eu te perguntasse? Neumann, você é um amigo tão gentil que eu respondo a você qualquer pergunta. Nunca... Não imaginava outra pergunta, não. Não imaginava, não. O que você quer saber? Eu sou botafoguense, torço para o Botafogo. Eu Olha sei aqui, que você... Eu vou dizer para você o que eu disse para o Zagallo, na redação do Estadão. Zagallo, você é protagonista do meu maior trauma de infância e do meu maior júbilo de infância. Se comece pelo júbilo. Aí eu disse, chamou Tomires e Pavão, Jadir, Dequinha e Jordã, Joel, Duca,
Evaristo, Dida e Zagallo. Aí ele disse, agora o trauma. Disse, o trauma foi Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Um dia desse eu ouvi um cronista esportivo dizer que esse jogo foi em 62, o jogo foi em 63, decidindo o Campeonato Carioca de 62, 3-0, e o imbecil do Flávio Costa botou o Gerson, que foi o maior ídolo da minha infância, para marcar o Garrincha, e o Garrincha, aquele torto safado, fez tudo. Mané dele. Foi o último grande jogo do Garrincha. Aí o Zagallo morreu de rir. Eu digo, não, ô Zagallo, mas ainda tem uma linha reserva aí para eu pôr nesse trauma. Era Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César Caju. A minha sorte, ô Zagallo, é que Paulo César é meu amigo e Gerson ainda é meu ídolo. Grande figura. Grande figura. Esse é Rogério, eu não me lembro dele, não. Rogério era um ponta-direita. Eu vi jogar muitas vezes no Maracanã. Era o ponta-direita desse time, que era treinado pelo Zagallo. E que, por um acaso, não foi campeão carioca quando eu vi. A decisão era um lourinho. Era um lourinho. Não era branco, não era louro, era branco. Ele jogou depois no Botafogo. Hein? Jogou no Botafogo. Não, Rogério, essa linha do Botafogo. Pois é, esse Rogério do Botafogo. O Rogério era juvenil no Flamengo e o Zélio era juvenil no Botafogo. E o Flamengo trocou o Zélio pelo Rogério. Era mais ou menos como eu trocar um Jesus Cristo por Zé Buchudo. Olha aqui, eu já tomei muito do teu tempo aí, a janela está aberta, o sol está na janela, e você ainda tem muito sol para curtir aí, e muitas curiosidades para achar na Bíblia. Eu quero só te dizer o seguinte, eu fui seminarista, então eu conheço a Bíblia como livro livro religioso, mas também conheço a Bíblia como livro. Por exemplo, o maior livro de todos os tempos. É o maior livro de todos os tempos. Eu tive agora a grande honra de conhecer o Geraldo Orlando Cavalcante, que escreveu. Por acaso, eu estudava no seminário quando li a bela interpretação que ele fez, e eu disse para ele, Geraldo, eu tenho 2 grandes livros como referência. A Guerra Gaulesa, de Júlio César, Caio Júlio César, e o Cântico dos Cânticos, atribuído a Salomão. E o seu livro sobre o Cântico dos Cânticos, até hoje eu persigo em sebos. E aí o meu amigo Dolino, nosso amigo Dolino, disse para mim, persegui anos e anos, até que eu achei num sebo com uma dedicatória para uma pessoa que deve ter sido muito amigo do Geraldo. Eu sou amigo do Geraldo. Quando ele me pediu para escrever a dedicatória, eu não tinha como evitar isso. Aí aconteceu um episódio recente comigo agora, né? Eu comprei num sebo da Paraíba todos os meus livros. E aí tinha lá um livro meu, dedicado a uma pessoa que era o reitor da Universidade Federal de Campina Grande, e é sertanejo como eu. E eu imaginava que ele pudesse ter algum interesse na minha poesia conectada com o sertão. Mas o cara vendeu para o meu amigo Heriberto França, ou seja, e eu não fiquei nem triste nem nada. Estava em mãos melhores do que as dele, que era a mão do Heriberto, dono do Centro Cultural de uma pessoa, e passou para as mãos corretas. Como disse o Geraldo Cavalcante para o Dolino naquela ocasião, o livro sempre procura o seu autor, viu? Saiba disso, seu Pedro. Neumann, a propósito disso, vou contar 2 historinhas rapidinhas. Conte. Eu disse a você que o maior livro até hoje já escrito é a Bíblia. A Bíblia, concordo. Por quê? Porque é um livro completo. Não é um livro devocional. A Bíblia, antes de ser um livro devocional, é um livro que ensina você a ser ficcionista, a ser historiador, Poeta. a ser poeta. É um livro completo. Então, quais os 2 maiores livros da minha vida? O primeiro é a Bíblia, e o segundo é Dom Quixote, que foi que inaugurou, né, o romance moderno. Agora, deixa eu te contar uma coisa a propósito de sebo, de vender livro dos seus autores.
Uma professora de literatura de Minas Gerais, cujo nome me escapa, fez uma pesquisa nos sebos de Belo Horizonte sobre quem vendia as suas bibliotecas para o sebo. Você sabe quem mais vende bibliotecas particulares para os sebos, pelo menos em Minas Gerais? As viúvas. E sabe qual é a conclusão que a pesquisadora chegou? É que elas vendem com maior prazer, elas vendem para vingar-se daqueles maridos que só davam livros, que só gastavam dinheiro com livros e não com o batom na Sloper, que elas tanto pediram. É uma coisa curiosa isso. Então, as mulheres se vingam, as viúvas se vingam dos maridos, vendendo os seus livros, até com dedicatórias. Agora, eu corrigiria a sua amiga, diria que são os herdeiros em geral. Viúvas e filhos. Todos abandonados pelos leitores. Nosso destino, meu amigo, meu querido amigo, Pedro Rogério Couto Moreira. Prazer enorme conversar contigo. Queria conversar o resto do dia, mas a tua mulher não vai achar bom, nem a mim, que Deus nos acuda. Zé Neumann, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por rever você ao vivo aqui há muito tempo. Você está muito bonito, rapaz. Você está joia. Está joia. Uma cabeleira bonita. Você está maravilhoso. Viu? Gostei. A última pessoa que me disse isso foi Nélida Pion. E é que a Nélida está com problemas sérios de visão, então ela me viu meio embaçado. Mas antes dela, o Sivuca, que era grande amigo dela, gênio da música, o Sivuca também tinha a visão deficiente, se aproximou muito de mim, botou a mão na minha cabeça, como você tá bonito. E olha que o Sivuca era macho. Beijo para Nélida, beijo para a memória do Maestro Severino, lá de Itabaiana. Muito bem, Zé Neumann. Um grande abraço para você, um bom dia, uma boa semana de trabalho. Muito obrigado. Amém.